A paz do Senhor, quem vos fala aqui é o pastor Mário Luna. Eu estou aqui para podermos falar um pouquinho da palavra de Deus dentro da série Entendes o que Leis. E eu vou usar aqui a segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 12, versículos 9 e 10, que vai dizer assim: E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor a Cristo. Porque quando estou fraco, então estou forte. O apóstolo Paulo escreveu a segunda carta aos Coríntios, e ele tinha entre os objetivos, os motivos, ele estava também defendendo seu apostolado, principalmente a partir do capítulo 10. Mas ele faz essa defesa antes também. Muitos ali se levantaram, falsos mestres, não aceitando o apostolado de Paulo. E Paulo, quando chega aqui no capítulo de número 12, Paulo fala sobre um espinho na carne, que não é o que eu vou aqui discorrer, porque não é essa a intenção. Eu quero falar aqui sobre a questão do sofrimento, e da graça de Deus, o consolo de Deus diante do sofrimento do apóstolo. Então o apóstolo Paulo, ele fala que ele recebe uma resposta do Senhor, porque ele ora 3 vezes para que Deus tirasse esse espinho. Ele não revela que espinho é esse. E eu até entendo que, não revelando que espinho é esse, ele colabora para que, diante de alguns sofrimentos que nós estamos passando, nós podemos nos identificar, muitas das vezes, e entender que nem sempre vamos orar e vamos ter uma resposta positiva. Podemos orar e ter uma resposta negativa, ou seja, Deus não tirar. É como Daniel, é como Misael, Azarias, Ananias, que estiveram ali em situações difíceis, e o Senhor não livrou eles daquela situação. O Senhor guardou eles na situação, mas não impediu que eles passassem por aquela dificuldade. E o apóstolo, ele diz o seguinte aqui, ele registra o que Deus diz a ele. O Senhor diz assim: e disse-me, a minha graça te basta. O que significa a palavra graça? Graça é favor, é o poder de Deus, é a presença de Deus. Então Deus está falando para o apóstolo o seguinte: o meu poder, a minha presença te basta. Ela é suficiente, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Fraqueza é a nossa falta de força, é a nossa fragilidade. Certa feita, Abraão, intercedendo ali pela cidade de Sodoma e Gomorra, no capítulo de número 18, versículo de número 27 de Gênesis, ele fala para o Senhor: ainda que me atrevi, e ainda que sou pó e cinza. Ele fala que ele é pó e cinza. O que Abraão está dizendo? Abraão está reconhecendo o quê? A sua fragilidade diante de Deus. E o apóstolo Paulo, ele recebe uma palavra do Senhor dizendo para ele: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E aí Paulo, agora Paulo falando, ele diz: de boa vontade, ou seja, com prazer, pois me gloriarei. O que é gloriar? É chamar atenção. Mas chamar atenção para onde? Paulo diz assim: me gloriarei nas minhas fraquezas. Paulo chama atenção para as fraquezas. Paulo chama atenção para Cristo. Paulo não chama atenção para ele mesmo. Evangelho não nos dá condição de chamar atenção para nós mesmos. Porque se viermos a nos gloriar de nós mesmos, não entendemos de fato o que é o Evangelho. E Paulo diz: gloriarei-me nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Não existe maneira do poder de Cristo habitar em mim se eu me gloriar em mim mesmo. Porque enquanto eu me achar autossuficiente, o poder de Deus não se manifesta na minha vida. O poder de Deus só vai se manifestar na minha vida no momento que eu me sentir dependente de Deus. No momento que eu entender que eu dependo dele para tudo, em todas as áreas da minha vida. E aí Paulo, no versículo 10, ele complementa dizendo: pelo que sinto prazer, alegria,
satisfação. E aqui não está falando de masoquismo. Ele não tem prazer de sofrer no sentido de sentir dor como masoquismo. Não, ele não é um masoquista. Mas ele entende que não existe evangelho sem sofrimento. O evangelho vai trazer sofrimento, porque o evangelho, ele traz diante de nós uma proposta de renunciar. Jesus disse: aquele que quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo. Renúncia traz sofrimento. Então Paulo diz o seguinte: pelo que sinto prazer nas fraquezas, na minha fragilidade. E aqui fraqueza não é sinônimo de pecado. Fraqueza é sinônimo de fragilidade, de falta de força, de não ter força suficiente para vencer, a não ser através da graça de Deus, do poder de Deus. E ele fala: sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor a Cristo. Paulo entende que servir ao Senhor vai trazer diante da sua vida fraqueza, injúria, necessidade, perseguição, angústias. E que evangelho é esse que hoje se prega glamour, se prega notoriedade, coisas no qual nós olhamos e falamos assim: como é que pode? Não, esse não é o evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo, ele vai trazer dor, ele vai trazer sofrimento. É claro que junto o Senhor vai nos dar escape, ele vai nos dar vitória, mas o apóstolo Paulo diz assim: eu vou me gloriar nisso, é na fraqueza, é nas injúrias. Agora, por que Paulo se gloria nisso? Porque ele não olha o presente, ele olha o futuro. Ele não olha para o agora, no momento que ele estava escrevendo essa carta. Ele olha para o que estava preparado para ele, que era a vida eterna. E que é o que está preparado para nós. Se passarmos diante dos sofrimentos, olhando para o presente, com expectativa apenas do aqui e do agora, não vamos vencer. Mas quando olhamos para a promessa de Deus, que é a vida eterna, nós sabemos que ele é fiel em cumprir o que ele prometeu. Então, ainda que venhamos sofrer aqui, por um tempo, temos uma promessa de Deus que vamos ter a vida eterna. E Paulo conclui dizendo: porque quando estou fraco, aí estou forte. Fraco e forte, um contraste. Quando eu reconheço a minha fragilidade e chamo atenção para as minhas fraquezas e para Cristo, estou forte. Por quê? Porque aí sim o poder de Deus se manifesta sobre a minha e sobre a sua vida. Então você quer experimentar esse poder? Reconheça a sua fragilidade, reconheça as suas fraquezas, reconheça a sua dependência de Deus. Fale com Ele, ore a Ele, clame a Ele, peça a Ele para te ajudar. E ainda que Ele não remova o sofrimento, com certeza a graça dele vai nos bastar. Que Deus nos abençoe.